Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia e o movimento. Você vai querer ter o seu. Começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Muito bem, boa tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no seu ritmo, pontualmente 12:00 em Arapiraca. Anota o seu com o meu aí, né, Satanás? O Edmilson Melo tá aqui, né, bonitão? Isso, já tá dando as regras aqui. Agora a gente entra 12:00 pontualmente aqui, né? Britânico, cara, né? Saúde em Foco é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. O telefone para você marcar suas consultas e exames nesse que é um centro de saúde em referência em Alagoas, 4009-6001. É o telefone da Santa Casa de Misericórdia, tá? 4009-6001. Santa Casa está oferecendo Saúde em Foco com André Pepes. Tema de hoje. Geralmente as pessoas deixam para falar nisso mais para frente no ano, mas sempre é tempo de falar sobre esse assunto. Depressão, com a psicóloga Jessirane Amorim, que já está aqui comigo. Um assunto que, na realidade, em 2019, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mesmo sem tomar conhecimento ainda da questão da pandemia, porque não havia, claro, a previsão da pandemia chegar, né, aqui. E o que aconteceu? Infelizmente, a pandemia chegou e realmente 2020 foi mesmo um dos piores anos, assim, em termos de pessoas acometidas pela depressão. Já mandei o link para você, já compartilhou com a família aí? Já compartilhou com todo o seu Mário, então já deve estar por aqui. Grande abraço, seu Mário.
toda a sua família aí. Tá mesmo. Já tá aqui, ó. Já deu o primeiro boa tarde aqui, foi ele aqui no NN Play. Estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, NN Play. Então você vai no YouTube, coloca NN de Novo Nordeste, NN Play, e se inscreve, ativa o sininho, dá o joinha, compartilha com os grupos da família. Quer participar? Como é que é? Você teve depressão ou tem algum estado de tristeza que você diz assim, eu não tenho depressão não, mas tem dia que assim eu não... Tem dias, né, que eu não tô legal. Eu tô pra baixo, eu não quero ver ninguém, eu não quero sair com ninguém, eu não quero festa, eu não quero dinheiro. Igual aquela música do Tim Maia, na semana inteira, não pensei em dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar. Mas quando você tem depressão, não adianta você ganhar na Mega Sena não, que não vai adiantar nada. Parece que alguma coisa travou você dos pés à cabeça. Você tem essa sensação? Sabe aqueles momentos de tristeza que você diz assim, nossa, todo o ouro do mundo não seria capaz de arrancar um sorriso meu agora. Não tô com vontade de sorrir, não tô com vontade de brincar, não tô com vontade de falar com ninguém, não quero ver ninguém. Enfim, qual é a diferença, né, gente, desses estágios, desses estados, ou melhor dizendo, para depressão? Será que isso também é depressão? Então você pode participar pelo 996398389, tá aqui na tela. Repetindo o DDD para quem tá para quem tá fora de Alagoas, 82996398389. O assunto é depressão. Jessirane, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. E é sempre uma satisfação a gente estar aqui conversando e discutindo sobre temas tão importantes, né? E aí, como você disse, é bem pontuado, de fato, André. Existe um período do ano que a gente trabalha mais o processo intensamente, né? Quase uma imersão sobre o tema da depressão, mas é uma pauta que a gente deve discutir o ano inteiro, trazer esse momento, né, da consciência do que é, de como acontece, como lidar, qual é a forma mais estratégica e assertiva de intervir, como aprender a ouvir as pessoas que estão nesse sofrimento. E não dá para dizer assim, olha, sai dessa, e a pessoa, automaticamente diz assim, então tudo mudou na minha vida, né? Até essas falas, elas bloqueiam mais e inibem, direcionando com mais facilidade as pessoas para um comportamento de isolamento. Então, agradeço muito o convite, e é extremamente importante a gente falar sobre o comportamento de depressão. Exatamente. Agora, vem uma coisa na nossa cabeça aqui, né? Você pode participar pelo 996398389. Não é isso que vem na minha cabeça, não. Não é o telefone, não é o WhatsApp da NN, não. Mas você pode participar e deve participar. Jesse, qual é a diferença, né? A gente às vezes tem momentos assim, ou tem semanas que a gente tá assim. Uma semana a gente tá... É festa, é alegria... Né, igual parafraseando músicas, eu adoro quando você vem pra cá, porque eu me lembro de algumas músicas, né, igual a música lá do Netinho da Banda Beijo, a Banda Beijo, a vida é festa, é alegria, deixa a tristeza de lado e vem me abraçar, né? O que nos resta é fantasia, temos desejo, eu esqueci, a música baiana, gostosíssima aí do Carnaval da Bahia, né? E tem dias que você não tá muito bacana, tem dias que você mas é com você, é lá dentro, você sabe, você dá bom dia, você fala, você abraça um amigo, mas simplesmente a gente não tem. Qual é a linha, qual é o limítrofe que vocês, psicólogos, declaram, podem afirmar assim, olha, fulano de tal está assim, com depressão? Antigamente, até pouco tempo atrás, antigamente que eu tô falando é coisa de 20 anos atrás. Quando alguém falava isso, era muito comum a gente ouvir assim, isso é frescura, né? Isso é frescura. Olha só, tratar de depressão hoje, invariavelmente, quem é que não tem um familiar que não teve ou tem depressão? Aliás, é uma pergunta para posteriori, para depois. Quem tem depressão fica livre, Jessirane? Tá livre? Tratou? Beleza, não vai ter mais, né? Ou não? São sempre pessoas que vão ter que ficar ali em vigilância, em acompanhamento, porque pode cair, e se cair, às vezes, pode ter problemas mais sérios. Tá. Então, André, voltando à sua primeira pergunta, né? O que é que a gente utiliza como características ali que
diagnostica se é uma depressão ou se é um comportamento ali normal, situacional, tá? Uma coisa muito importante que a gente tem que destacar é que a tristeza, ela faz parte da depressão, mas ela não é a característica principal da depressão. A característica principal da depressão é o que a gente chama de anedonia, ou seja, é a perda de prazer por tudo e qualquer coisa. As atividades antes que eram prazerosas, que me envolviam, que me deixavam entusiasmados, elas começam a perder aquele gosto, aquela cor. Tá? Então, tudo que eu gostava de fazer antes, seja rotineiro ou seja circunstancial, para de ser importante para mim. Eu não tenho energia para executar aquelas tarefas. A tristeza, ela é um comportamento natural e nós precisamos ter a tristeza, porque ela faz parte de eventos negativos que acontecem na nossa vida, mas elas também nos direcionam a um processo de amadurecimento emocional. Então, a tristeza, ela é situacional. Acontece uma situação específica, a qual é coerente o meu organismo, ele reagir de acordo com a situação. Então, eu perco um familiar, é óbvio que o esperado, o ideal, é que eu sinta aquele luto, tá? Então, eu vou sofrer porque eu tenho uma perda irreversível. Aquela pessoa, ela não volta mais. Mas o que acontece quando a gente chega nesse limite de tipo, olha, tá um estado de alerta para depressão? Quando as pessoas, elas não passam pelas etapas de luto. Elas começam a entrar naquilo que a gente chama de um luto patológico. Ela começa a perder a essência de quem ela é. Ela começa a se despertencer. Então, ela não vê mais sentido na vida, ela não tem mais a necessidade de ter as relações afetivas. E aí, às vezes, é uma esfera da sua vida, uma parte da sua vida, que ela começa a ser prejudicada, ou quando é uma depressão mais generalizada, todos os aspectos da sua vida são prejudiciais. Imagine, eu sou uma pessoa extremamente proativa, e aí eu trabalho numa empresa que eu tô ali no organograma, que é a estrutura da hierarquia da empresa, no patamar mais alto, e aí eu não apresento naquele momento competências para estar. E aí eu sou trazida para uma função inferior. Isso vai me gerar uma tristeza. É óbvio, por quê? Porque eu entrei no processo de frustração, tá? Mas o que me mantém ali e começa a entrar no processo depreciativo é quando eu começo a entender que aquilo não foi uma situação. É quando eu começo a me culpar sobre isso, é quando eu começo a me anular, é quando eu não tenho repertórios e habilidades para enfrentar aquele problema. Então eu vou me anulando e vou sempre me diminuindo. Então eu começo, às vezes, até em meios sociais, a me ausentar, me excluir por constrangimentos. Aí eu começo a me sentir despertencente, minha produtividade cai, a minha vida no ambiente familiar, ela já não tem mais aquela alegria. Então, uma coisa é eu passar por episódios de frustração e ter a tristeza que é dentro do esperado, é coerente. Outra coisa é essa tristeza, ela ser estendida a ponto que todas as outras esferas da minha vida que não estava relacionada nessa situação, elas começam a ser comprometidas. E aí eu não tenho mais interesse de socializar, eu não tenho mais interesse de sair, a minha autoestima, ela começa a ser ferida, então eu começo a me sentir diminuída, esteticamente eu começo a me sentir mais feia, eu começo a estabelecer outros parâmetros, ou seja, eu pego o comparativo da evolução de outras pessoas para dizer assim, se eu estou boa ou não, se eu estou bonita ou não. Então eu perco a referência do meu eu interno e vou para uma referência do outro. E aí eu começo a controlar e administrar o meu comportamento a partir do outro. A depressão, ela não tem sua base, André, quando a gente vai fechar um diagnóstico somente psíquica. Nós somos seres biopsicossociais. Ou seja, o que é isso? Nós temos nossas bases biológicas, tá? Nossa camada ali social e a nossa psique. Então a gente vai avaliar, a gente chama de uma tríade, quando fala nesse processo, e um processo de análise piramidal, tá? Existe também no processo de depressão, a gente tem muitos estudos que trazem isso, sobre uma predisposição genética para a depressão. Então a gente vai avaliar as variáveis que levaram aquela pessoa a entrar naquele padrão de comportamento. Se ele somente é uma anedonia
específica, se ele é uma tristeza estendida, se é uma depressão ou em que quadro de depressão a pessoa está, se é leve, se é moderado ou se é mais severo. Então a gente vai avaliar toda a questão biológica, porque quando a gente está dentro do quadro depressivo, a gente começa a ter algumas respostas diferenciadas no nosso organismo, tanto nos aspectos de produção hormonal. A gente tem um aumento maior de um cortisol, que é um hormônio do estresse, bem como a inibição, ou seja, a diminuição de produção de outros neurotransmissores. Exemplo ele, a serotonina, tá? Que é justamente um neurotransmissor que ele dá a sensação de prazer. Então o nosso organismo começa a diminuir essa produção. Então eu tenho uma apatia com mais constância, com mais frequência. Então não dá pra gente dizer, e aí isso é a importância da conscientização da sociedade, que a gente sempre fala assim, pare e pense. André, você tem um familiar seu que está passando por um processo de câncer, tá? Ele tá ali, é real, é físico, você consegue ver, né? Então você diz assim, você vai dizer para essa pessoa que tem câncer, olha, sai dessa, né? Não. Supera isso. Todo mundo passa por isso? Claro que não. Não. Você quer que a pessoa saia, mas você não vai dizer isso, né? Exato. Por quê? Porque você tá dizendo assim, quando você tá com uma pessoa diagnosticada com câncer, você diz, sai dessa, é frescura, todo mundo tem câncer, ou muita gente teve câncer, e não tá reagindo como você, tá? A gente tá ali reconhecendo que estamos sendo desumanos com a patologia daquela pessoa. A gente tá cobrando daquela pessoa algo como se ela tivesse a capacidade de autocura. De resolver, exato. Tá? E aí, por que a gente não faz isso? Por que é uma crueldade a gente fazer isso com uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer? Porque a gente consegue ver a situação. A gente tem ali um exame específico e a gente validou socialmente que isso é sério. A depressão, ela não vem mostrando assim de uma forma muito imediata. Ela é um processo gradativo e vai se intensificando. Então as pessoas começam a se isolar, e aí as pessoas começam a não se cuidar, e as pessoas começam a não querer trabalhar, e aí as pessoas dizem, isso é frescura, isso é preguiça, levanta. Como se a pessoa tivesse naquele momento os mecanismos de levantar e dizer, era só isso? Por que você não me avisou antes? Eu levanto e faço. Verdade. E aí isso despotencializa as pessoas, e a gente diz assim, mas é um sacode, é pra pessoa, um tratamento de choque, é o que eu mais escuto, pra pessoa acordar pra vida. As pessoas que estão num estado de depressão, elas não conseguem enxergar outras possibilidades da vida. O cérebro dela está num processo de sofrimento que ela ficou fixa, como se fosse uma caixinha dentro daquele espaço de sofrimento. Então ela não tem repertórios comportamentais e psicológicos para sair sozinha daquele momento que ela está passando. Então ela precisa de acolhimento, né? E assertividade quando a gente for direcionar e ampliar, e aos poucos trabalhando com aquela pessoa, que existem outras possibilidades de lidar com aquilo que no momento para ela é o fim do mundo. Porque aquela interpretação de fim de mundo para uma pessoa que passa por um estado de depressão é real. Então a gente vai ter que ter muita empatia e muito acolhimento. Então o diagnóstico ele é clínico, tá? E ele é feito em parceria com psicólogos e psiquiatras, né? Eu sempre digo que eu tenho um privilégio muito grande, no sentido que eu sempre monto parceria com os psiquiatras que acompanham os meus pacientes. Então, sempre que os meus pacientes eles vão, como eu trabalho tanto na psicologia quanto na neuropsicologia, e eu trabalho com testes que a gente avalia, faz a avaliação psicológica do paciente, ele sempre vai e a gente vai acompanhando a ação potencial, porque os fármacos, eles também induzem respostas de comportamento. Certo. Então, tudo isso é importante, um tratamento que a gente chama de tratamento combinado, para poder ajudar aquele paciente a sair do quadro patológico e desenvolver habilidades de comportamento diferente na perspectiva de enfrentar problemas a quais anteriormente o paralisavam diante de problemas. Muito bem. Se tiver mensagem, Edmilson, tu sinaliza pra mim que eu não consigo ver aqui, tá escuro pra mim o tablet, tá? 99639-8389. Depois do intervalo eu vou conseguir ler aqui, mas enquanto tá carregando o tablet eu não consigo ler. 99639-8389. Olha só, vai aparecer na sua tela aí o seguinte: o humorista Whindersson Nunes, há alguns anos atrás, olha como é que ele tá agora, tá? Esse é o visual novo do Whindersson, né? Um cara que veio do nada, né? Ele era um youtuber,
E aí, essa menina aí, ó, a Luísa Sonza, que foi a esposa dele, que inclusive casaram, se eu não me engano, no litoral de Alagoas, litoral norte. Foi São Miguel dos Milagres. São Miguel dos Milagres, um festão e tal. Beleza, tá. Aconteceram duas coisas. Eu tô pegando esse caso porque ele é um caso muito emblemático. Ele é um cara muito bem... era, pelo menos, né? Muito bem humorado, ainda é. Ele lançou um negócio recentemente, um show lá em Manaus, no Teatro Nacional, se não me engano, de Manaus. Tava no Netflix. Confesso que esse eu achei menos engraçado do que o que ele gravou em Fortaleza, na sua cidade natal, eu acho, né? Não sei se ele é natural do Ceará, mas... ele é muito engraçado e, enfim, quem é que não conhece esse cara? Mas o que é que aconteceu? Duas coisas. A primeira, a esposa ficou grávida e eles perderam a criança. Né? Mas foi da outra. Foi da outra? Foi da outra. Não foi dessa, não? Não. Ah, então tá. Essa só foi Gaia mesmo. Então deixa. Deixa pra lá. Dizer as más línguas que foi. Bom, mas deixa pra lá esse negócio. Então veja só. Aí ele perdeu um filho com a esposa. E essa... que ele se separou recentemente, dizem, falam aí que foi traição, né? Por que eu tô fazendo esse negócio todo aqui? Porque esse cara mergulhou numa depressão que, olha, gente, o Whindersson Nunes é um cara que a gente acha, a gente às vezes pensa que dinheiro pode resolver tudo. E ele é um caso de que dinheiro não resolve nada. Porque esse cara mergulhou numa depressão que ele mesmo disse que não queria ver ninguém. Não queria falar com ninguém, não queria dar bom dia a ninguém, não queria pegar avião. Dinheiro não resolveu o problema. Porque ele tem muito, né? Graças a Deus, aos seus fãs, aqueles que acompanham. Seja qualquer motivo que for ou não, traição ou não, né? Eu sei que graças a Deus, nunca perdi um filho, nem espero não passar por essa. O ideal é que os filhos enterrem os pais e não os pais enterrem seus filhos, né? Deve ser uma dor terrível, ainda era um bebezinho, ainda era recém-nascido, né? Mas é uma perda que para ele foi irreparável. E o pior é que a gente consegue acompanhar, Jessiane, a trajetória dele, né? Um cara vencedor, um cara que, enfim, tá aí na crista da onda das redes sociais, enfim, né? Tanto como o Carlinhos Maia e outros que cresceram também e crescem a cada dia nessa seara aí. Então tá certo. O que é que acontece? O cara perde tudo, porque ele acha que o tudo dele não era dinheiro. Aí ele falou assim, teve uma que eu assisti que ele disse assim: cara, é muito chato. Olha, Edmilson Melo, olha o que é que esse cara declarou. É muito chato, eu tenho um jatinho. E eu só chegar no aeroporto e dizer assim: eu quero ir pra França agora. E vou. Eu quero ir pra Miami agora. E vai. Eu quero ir pro Canadá agora. E vai. Mas isso não me trazia nada. Eu não tinha a mínima vontade de nem sequer ir para um aeroporto para fazer nada. Então, isso retira a sua capacidade de realizar. E às vezes, o realizar é a coisa mais simples, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente tava tudo trancado em casa, quando o negócio de fica em casa, né? Aquela idiotice aí que a OMS depois reconheceu que fez uma grande besteira em mandar todo mundo ficar em casa, né? E que a gente não podia ir pra praia, a praia tudo fechada, né? Tinha gente que ia assim mesmo, a polícia mandava vir embora, porque tava cumprindo ordens. Mas quando liberou, o que aconteceu? A felicidade era ir pra praia, né? Então a felicidade... Você não pode ir pra praia não, você que tá ouvindo aqui. Você vai nem que seja a pé, pô. Entende? Então eu queria que você traçasse essa linha de dizer o seguinte: olha, não é o ter, é o ser. Porque tem muita gente rica que tá ouvindo o programa agora que não quer sair de casa e que tem dinheiro na conta. André, então, quando você traz assim o caso do Whindersson, né, eu acompanhei um pouco, assim, muito superficial, então não vou nem me aprofundar, porque eu sempre tenho muito cuidado quando a gente vai explanar, assim, a história de vida do outro. O Whindersson, ele já tinha episódios depressivos muito antes do processo de separação dele com Luísa, né, segundo os relatos dele. Então, ele já sofria anteriormente do transtorno depressivo, e aí isso foi agravando e até
foi um dos fatores que, querendo ou não, interfere na qualidade do relacionamento deles. E eles são figuras públicas, que existe outra variável que impacta de uma forma direta. A expectativa excessiva das pessoas, né, de querer estar bem, e querendo ou não, o trabalho dele era trabalhar com humor, é trabalhar com as pessoas. Com graça. E aí, imagine, eu não tô sentindo a vontade de fazer humor, porque certamente, quando o Whindersson ele inicia sua carreira, né, é uma hipótese, ele inicia com aquilo porque é um combustível para ele, é um amor, é uma entrega, algo que ele faz muito naturalmente. Não é à toa que ele veio desenvolvendo e sendo um fenômeno. Chega a um ponto que ele entra em um estado de sofrimento emocional, alguma ruptura que ele teve com a realidade, de interpretação, ou de própria expectativa, não sei, mas ele entra num processo que ele já não passa mais a atuar como a leveza inicial, e sim, ele precisa montar um personagem para entregar resultados a qual ele se comprometeu. E aí, esse é um dos primeiros aspectos que, quando a gente está dentro de um quadro clínico depressivo, que são os aspectos ocupacionais, eles são os primeiros que são prejudicados. E aí a gente diz assim, Jéssica, mas como é que a pessoa está depressiva se a pessoa de fulano de tal, ele trabalha? Mas como é que fulano de tal não quer fazer isso, mas se ele faz aquilo? E aí a gente diz, as pessoas que sofrem com a depressão, elas trabalham. Elas estudam, elas riem, elas estão inseridas ali em um meio social, é o que a gente fala, mais ou menos assim, de corpo presente. Mas ela não está totalmente imersa naquele momento. Uhum. Eu estou no presente, e aí cronologicamente falando, André, a lógica é que eu e você esteja no tempo presente. Hoje é dia 18, não é isso? Até meia-noite. Pronto. Hoje é dia 18 do 5, né? 18 de maio de 2022, às 12h23. Então, nós dois estamos no mesmo tempo. Essa é a lógica. Mas não é assim necessariamente, porque os seus pensamentos podem estar vagueando numa preocupação excessiva com relação ao futuro. Uhum. Ou os seus pensamentos podem estar direcionados muito ao seu passado. Então, o nosso corpo, ele está aqui. Só que o nosso pensamento, ele pode viver um tempo muito diferente. Então, as pessoas que estão no processo depressivo, elas podem estar ali no meio social, mas ela não tem uma interação ativa, ela não está vivenciando aquilo, ela está cumprindo protocolos. E por que cumprir protocolos? Porque elas precisam, sabem que tem que estar ali, ou são obrigadas a estarem ali. Mas elas não têm vontade, elas estão num momento de apatia. Então, tudo isso mexe com a nossa vida. O Whindersson, por ser figura pública, ele tem uma cobrança das pessoas. Então, eu tenho que rir o tempo inteiro. Eu tenho que achar tudo engraçado. Eu tenho que ser acessível o tempo inteiro. Agora, imagine pra mim o peso e o gasto de energia que eu tenho que me forçar a um comportamento, uma situação a qual eu emocionalmente não estou preparado para lidar com aquilo. Mas era um padrão que eu tinha anteriormente. Então, é o que a gente sempre diz. As pessoas dizem assim, Jessi, as pessoas que estão passando depressão, elas ficam isoladas, né? Não necessariamente. E aí eu sempre digo, a gente tem que olhar as pessoas, André, por meio da sua subjetividade. A gente tem fatores de riscos que são ali, gatilhos principais que a gente deve ficar em alerta, mas eu sempre digo assim, vamos analisar o padrão de comportamento da pessoa. Imagina, o André, ele já é introvertido. Ele é mais reservado, tímido, mas quando você se percebe um desconforto emocional, você tenta mostrar, você tem a necessidade de se afirmar que está bem. E aí você tende a intensificar o seu comportamento em um padrão oposto. Então você tenta ficar mais expansivo, mais invasivo, começa a falar mais alto, entrar em coisas que as pessoas dizem assim, por que o André está reagindo dessa forma? E não percebe que ali tem uma luta psíquica para manter uma imagem de que está tudo bem. Então, isso é cansativo. E aí, o nascimento, né? A gestação no processo do Whindersson, pelo pouco que eu vi, foi, sabe aquela ponta do iceberg de tipo assim... Agora as coisas podem ver, ele começa e ele entra num processo de ver a vida por uma outra perspectiva. Ele tem ali na frente dele o milagre da vida. Então ele olha o mundo e ele não vê mais só isso aqui. Ele vê uma nova possibilidade. Então ele começa a elevar uma autoestima em uma outra perspectiva, em gerar uma esperança. E aí de repente ele perde esse filho. E aí ele retrocede tudo aquilo, porque entra num processo de incompreensão. Por que isso aconteceu? E por que comigo?
Né? E por que comigo? E reforça essa ideia de sofrimento. Então a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente espera a evolução do outro. Tem uma pergunta aqui, eu vou preservar o nome da nossa ouvinte, né? E a cidade de onde ela mandou essa pergunta. Ela sempre ouve o Saúde em Foco aqui, mas hoje, viu, eu vou preservar o seu nome, porque as nossas ondas entram no estado de Alagoas inteiro e até em outros estados. Então, eu tenho até amigos na sua cidade também, amigos muito queridos, e eu não vou declinar teu nome não. Ela diz o seguinte: meu nome é... Oi, André, aqui é fulana de tal da cidade Cicrana. Tem dias que eu fico o dia todo com vontade de chorar e não quero papo com ninguém. Tem alguma coisa a ver? Sim, tá? É importante, não necessariamente que seja depressão, mas a gente tem que entender as causas. É o que eu sempre falo muito, André. Eu tô chorando muito excessivamente, certo? O que isso quer dizer? Ainda nada. É como se a gente fosse olhar assim, gente. Pense em uma árvore, tá? Não tem a copa da árvore, aquela partezinha das folhas? Pronto. Isso aqui é o que é aparente. Tá? Então, o choro ali é o que é a aparência, é uma resposta do nosso organismo a algo que está nos incomodando. E aí, o que é que eu tenho que trabalhar? As causas. Eu tenho que olhar a raiz dessa árvore. Peraí, mas o que está causando esse choro? É uma questão situacional? Ou eu não consigo identificar a origem desse choro? Ou eu simplesmente dei uma virada assim de chave para mim e eu comecei a estabelecer descrença sobre tudo? Então, esse choro ele pode estar relacionado a algo específico, a um medo real, a uma situação desconfortável e pode ser momentânea, ou ele pode ser um alerta para um processo de desesperança. A gente vai saber disso e poder afirmar isso ou aquilo quando as causas, a raiz do problema, ela for acessada. Procrastinação, insônia, tudo isso é resposta do meu organismo. Tá, Jéssica, eu apresento isso, certo? Tudo bem, a gente consegue ver. Vamos dar um paliativo, mas a resolução é raiz. Então a gente vai investigar o que causa isso, o que é o meu gatilho, em que momento isso acontece, com que frequência isso acontece, né? Como é que tá os meus níveis de ansiedade, para saber o que acontece na vida daquela pessoa que está provocando esse tipo de resposta. Então, isso ou aquilo, a gente só afirma quando a gente avalia a subjetividade, a situação de vida, né, e os comportamentos clinicamente relevantes daquela pessoa específica. Tá, vou pro intervalo comercial. Você pode participar, manda sua pergunta para cá, sua dúvida. O assunto é depressão. André, será que eu tenho? Faz como a nossa ouvinte aqui colocou aqui. Eu tenho dias que eu tenho vontade de chorar, não quero ver ninguém, quero ficar em casa. Será que é depressão? 99639-8389. Tem pessoas que, de forma até sarcástica, dizem assim: é melhor ter depressão em Nova York do que ter depressão em Arapiraca. Sim, né? sim. Tô deprimido em Nova York. Que bacana, né? A pessoa acha que sempre associa, até porque a gente vive num país lascado, miserável mesmo, né? Faz 50 anos que eu vivo nesse negócio aqui e parece que nunca muda, não muda nada. Não é verdade, Edmilson Melo? Tu tem 60, parece que não muda nada. Eu tava vendo uma novela aí velha aí do Seu Nonô, há muitos anos atrás aí, da década de 80, né? E naquela década a gasolina já era cara. Não tinha nada de graça, não. E os preços lá estão em milhões. Os atores e as atrizes falavam em milhões, né, de cruzeiros. Eu lembro dessa época aí, né? Então parece que nunca mudou. E eu estava vendo hoje, inclusive com muita tristeza nas redes de televisão aí, sem ser aquela, né, que eu não ouço canalha, não dou bebop pra gente canalha. Estava vendo lá e estava falando que a sensação térmica hoje no sul do país foi menos 20. Vale salientar o seguinte: tem população de rua nesses lugares. Verdade. Tem gente que vai morrer de frio. Você já imaginou o que é isso? Morrer de frio no Brasil, né? Compartilhe, né? Tá chegando o inverno aí. Nós também temos a nossa população de rua aqui em Arapiraca. Estou pedindo que você adote nem leve nenhum para casa não, que ninguém vai fazer isso, né? Mas nós temos um albergue aqui na cidade que acolhe pessoas, que trata como seres humanos esses invisíveis, que a gente inclusive faz questão de nem ver, né? Eu me incluo aqui.
Você se inclui também? Ou você é aquele politicamente correto que desce do carro, vai lá, leva uma camisa para ele, uma calça, né? A gente faz questão de fazer que eles não existem, sabe? E às vezes eu fico quando eu me deito na minha cama, que eu vou almoçar, que eu vou comer meu pãozinho com manteiga ali, café, que é o que eu adoro na vida, né? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, muito obrigado, porque eu tenho um privilégio de comer um pão aqui, que tem um monte de gente, milhares de pessoas no nosso país que não tem. E é culpa de quem? Eu não sei, realmente, né? E pessoas que inclusive não têm depressão. Tem um garotinho aqui, eu já falei dele, vou falar de novo. Tem um garotinho aqui que vende trufas aqui nessa farmácia aqui, na esquina aqui da Drogazil. Toda noite ele tá lá. Ele queria um carrinho para vender as trufas, os brigadeiros dele. Juro pra você, sabe, a vontade que eu tenho é de ser garoto, quanto é esse carrinho? Vamos comprar esse carrinho pra você. Gostaria muito de poder fazer isso, resolver o problema de todo mundo. Mas o André Pepsi também tem as suas necessidades, né? Tem os seus problemas, como todo mundo tem, né? Então fica essa pergunta, Jessihane, pro intervalo, né? É melhor ter depressão em Nova York do que ter... É melhor ter depressão no Central Park, em Nova York, ou melhor ter depressão no Bosque das Arapiracas? Intervalo, a gente volta já. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Pro Criança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia e o movimento. Você vai querer ter o seu.
bem, de volta com o último bloco do Saúde em Foco, entrevistando a psicóloga Jessirane Amorim. Estamos ao vivo pelo NN Play. O Saúde em Foco está sendo oferecido pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001 é o telefone da Santa Casa para você marcar suas consultas e exames. Um abraço, dona Hilda. Ela diz assim, muito importante o assunto de hoje, onde está atacando muita gente, principalmente os jovens. É verdade. E a gente daqui a pouco vai saber por quê. Tem mensagem aí pelo 99639-8389. Vamos lá, Edmilson Melo. Boa tarde, André. Boa tarde, doutora. Eu vou fazer uma pergunta. Sou Edneuza Gadi, tenho 59 anos. Doutora, eu não me aposentei ainda porque eu não, assim, no meu psicológico, eu não consigo ficar em casa sem fazer muita coisa. Eu sou muito elétrica, sabe? Trabalho, tenho uma instituição. Então, as pessoas me perguntam por que eu não me aposentei. Quando falo em aposentadoria, é como se fosse um bicho para mim. Eu vou me ver sozinha. É assim, vou viver isolada da sociedade. E eu não gosto de ficar longe de pessoas. Eu gosto de estar sempre, assim, conversando, falando com as pessoas, entendeu? Eu sou uma pessoa muito elétrica. Então, assim, isso seria uma forma, eu pensasse em uma depressão, se eu me aposentasse para não ter mais o que fazer, né? Porque eu gosto de viver em multidão, gosto de estar em um monte de gente, certo? Então, essa dúvida eu tenho. Será que eu tenho uma depressão? Eu poderia entrar em depressão quando eu me aposentar? Não sei se é mais ou menos isso, desculpa aí. Perfeito. Aliás, Jessirane, isso é um problema já que acontece com muita facilidade de pessoas que se aposentam muito novas. Sim. A Edneuza é uma pessoa nova. Eu tenho alguns amigos da Polícia Militar, irmãos amigos, né? Que estão na reserva e saíram muito cedo. E um deles, coronel, se aposentou como coronel. Tenho 2 amigos coronéis da polícia. E ambos se foram para a reserva muito cedo. E um deles diz assim, André, o primeiro mês você passa em casa. Primeiro dia, assim, que você não tem que ir pro quartel às 5 da manhã, você dorme uma semana para acordar meio-dia. Mas depois, meu amigo, aquilo tem um preço. E você começa a dizer assim, opa, eu não tenho mais nada para fazer. Entendeu? É mais ou menos isso que a Edneuza está dizendo. Eu não consigo não fazer nada. Isso. E é comum, André, muito comum isso acontecer, tá? Não precisa ser assustado, né, Edneuza? Por quê? Tá? O seu organismo, ele de fato está se preparando. É um mecanismo de defesa, uma fuga de algo que também pode lhe gerar vários outros benefícios. Só que vamos pensar, nós somos condicionados, André, pela sociedade, que o glamour e a valorização social, ela é dada através do trabalho. Então, quanto mais proativo eu sou, quanto mais dedicado eu sou, quanto mais com uma expertise e excelência naquilo que eu executo, mais eu recebo reforçadores, mais eu recebo ganhos. E aí, aquele aspecto da minha vida, que é o trabalho, eu sou uma pessoa que também sou extremamente elétrica e sou apaixonada pelo trabalho. Então, teve o período de Covid, eu tive Covid. Então, passar 15 dias para mim era o fim do mundo. Parecia que não ia acabar mais os 15 dias. Porque eu também tinha essa necessidade de contato social. Só que uma aposentadoria, olha que interessante, ela não vai retirar a sua habilidade social. Mas ela vai tirar vários reforçadores que você tinha ali. Aqueles ganhos de ser reconhecida, de ser valorizada, de ser produtiva. Então, às vezes, é o que eu sempre digo, André. Quando a gente vai pegar a roda da vida, tá? Que é uma ferramenta que tem na internet, vocês podem colocar, Roda da Vida, tem várias imagens dela. Então, é até um processo para iniciar uma autoanálise, ali é só uma ferramenta que é muito interessante, tá? Que você vai fazer em gráfico e analisar a sua vida como uma esfera toda, tá? Então imagine, eu vejo o meu trabalho como algo que me potencializa e é o maior recebimento de reforçadores, de ganhos e de acolhimentos para mim, é onde está maior os meus grupos sociais e eu perco essa parte da minha vida. Isso eu vou sentir um abalo emocional muito grande. Mas se eu tenho em equilíbrio todas as outras esferas da minha vida funcionando, eu não sobrecarrego e não gero tanta expectativa nenhuma fatia somente daquela esfera. E aí quando a gente vai olhar como é que tá a vida, a saúde física, como é que tá o desenvolvimento intelectual, como é que tá a espiritualidade, como é que tá os seus grupos sociais para além daquele ambiente de trabalho, como estão os vínculos familiares. Então, a nossa vida ela é composta por vários nichos.
Só que quando a gente começa a ter ganhos mais em um, a gente se dedica e se doa, desperta mais energia para um. E quando a gente se vê na possibilidade de perder aquela parte, é como se várias outras coisas fossem anuladas. A gente não consegue equilibrar as relações de afeto. Por isso que eu tenho a sensação de despertencimento, de perda. Então, o organismo, ele tá num processo de defesa de não saber, e é um medo, é normal, tá? De ter, tipo, eu não sei o que vai acontecer depois, porque eu nunca vivenciei situações, nunca tive experiências na minha vida que fosse para além do que eu considerava dentro da minha normalidade. Então, claro que tudo que é estranho, que é desconhecido, eles nos assustam um pouco mais. Então, é normal você estar com esse medo e essa resistência de se aposentar, mas é importantíssimo, nesse momento da sua vida, começar a trabalhar o autoconhecimento e redescobrir novas coisas que você gosta, que você pode fazer, e você pegar toda essa energia, toda essa produtividade, toda essa sua energia e dividir, distribuir para várias outras coisas que também lhe trarão ganhos, como era o seu trabalho. Porque vai ter um momento que o organismo vai cansar. A gente tem ganhos com isso, André. E eu tenho a sensação de, tipo, o que era de produtividade, eu fiz com excelência e a gente agradece esse ponto. Mas a gente vai agora trabalhar várias outras coisas. A aposentadoria, ela é uma parte da sua vida. Ela não vai retirar toda a sua capacidade de desenvolvimento e crescimento. Tem uma pergunta aqui pra gente encerrar. Diz o seguinte: boa tarde. Minha colega está com sua mãe acamada e tudo que ela fala é não. Isso é depressão? Ou pode ser depressão? Olha, André, depende para que ela fala tudo, não. Ela tá acamada, imagine. Eu não sei como é a história de vida dessa pessoa, mas imagine você estar acamada. Eu tive uma experiência dentro do hospital, né? Então, eu sempre olhava assim e via muitos pacientes que tinham o que eu chamava de depressão silenciosa. Porque eles não tinham habilidade de falar, alguns não conseguiam, de fato, pelo processo do quadro clínico de comunicar, mas eles ouviam e sentiam. E aí, imagine para sua mãe que está no momento de hipotente. Entendeu? Uma mãe que criou, que tem uma história de vida e agora ela não tem o direito de tomar decisões. Então, muitas coisas ela vai querer ter um processo de resistência porque ela perdeu a autonomia sobre as próprias decisões. Então, é comum que isso aconteça. Agora, se é depressão ou não, vamos avaliar o quadro que tá, o que é que ela perdeu dentro disso, o que é que ela diz não. Será que é algo que realmente ela não quer, porque dói, porque incomoda, porque ela não tá afim? Ou esse não é de negação do próprio estado que ela tá acometida de estar acamada, né? Ou se de fato o fato da patologia clínica dela, ele foi um gatilho para ela entrar em um quadro depressivo. Então, assim, a gente precisa dizer, mas é algo que é um alerta. Vamos começar a pensar nisso. Não precisa ser diagnosticado de imediato ou por uma situação específica, isso é depressão. Mas olha, esse comportamento, ele é disfuncional e gera um prejuízo significativo na vida e na recuperação dessa paciente, dessa mãe, dessa pessoa. Então, é um estado de alerta para que comece a ser intervido e trabalhado, porque se for, a gente já intervém do começo. Se não for, a gente já começa a trabalhar para que não venha, trabalhar no processo de prevenção. Ok, Edmilson, tem mais uma mensagem aí pra gente encerrar. Tem uma mensagem aqui que diz o seguinte: boa tarde, gostaria de parabenizar o Cariolando da Barbearia Boa Vista, abraço da Letícia e Valdeci. Um grande abraço para você então aí.